a Marta e queria chamar aqui a Elisete. A Marta vai dar um testemunho, ela pediu, e a Elisete também vai dar um testemunho. Paz, igreja. Toda semana que eu venho na igreja, eu foco na palavra durante a semana e medito nela, porque eu creio muito quando o pastor prega e eu tomo posse daquilo. E já fazia 3 meses que meu filho mais novo estava desempregado. Ele é arquiteto e não estava conseguindo um trabalho. E eu tenho orado e jejuado muito e buscado muito em Deus. E daí, nessa semana, eu fiquei muito angustiado de ver a ociosidade dele. Ele estava ansioso, triste, porque não é fácil um jovem de 26 anos ficar desempregado dependendo dos pais, até para pôr gasolina no carro. E mãe sofre muito vendo o filho sofrer. Daí eu tomei posse daquela palavra que Jacó grudou em Deus e falou: eu não te largo enquanto você não soltar a minha bênção, me dá a minha bênção. E daí eu olhei para o meu filho, ele olhou bem na hora que eu estava olhando para ele, me deu um aperto no coração, e passou um pouquinho, meu outro filho passou uma mensagem para mim, falou: mãe, ora para mim que eu vou numa reunião muito importante. Me deu uma crise de choro, entrei para o meu quarto, chorei, acho que orei uns 40 minutos chorando e falando para Deus: eu não aceito, eu tomei posse da palavra, eu quero meu filho empregado, eu creio em Ti, orei. Eu senti que naquele momento Deus ouviu minha oração. À tarde, meu filho estava empregado. A empresa dele, que ele conseguiu, tem 70 filiais, é uma empresa grande. E, nossa, ele ligou na hora para mim. Tocou o telefone, falei: filho, telefone, entrevista de trabalho. Daí ele falou: ora. Falei, continuei orando. À tarde, ele estava empregado. E vou dar outro testemunho rapidinho. Faz 6 anos que eu moro aqui no Figueira. E eu tenho uma vizinha que esses 6 anos eu tenho orado para ela, porque os meus filhos fazem festa, quem tem filho rapaz sabe que filho adora festa. Toda vez que eles faziam uma festa, ela chamava a polícia para mim. Toda vez ela chamava a polícia. E eu orando, Senhor, orando. Daí uns 6 meses atrás, e eles brigam muito na casa deles, eu oro. Toda vez que eu vejo eles brigando, eu oro por aquela família. Daí ela veio pedir desculpa para mim: Marta, você me perdoa por eu ter chamado a polícia, tal. Você viu tanto que as minhas filhas brigam? Eu falei: eu tenho orado muito por elas. Semana passada ela foi na minha casa chorando. Você pode me ouvir? Falei: posso sim. E ela ficou 1 hora lamentando a vida e chorando e falando que ia se separar do marido, não aguentava mais, já tinha até arrumado um apartamento. Falei: filha, não faz isso, Deus tem um propósito na tua vida, tua família, tua pedra é preciosa, suas filhas são teus talentos. Comecei a falar, e orei muito por ela naquele momento. Ela falou: mãe, eu vou para a praia, acho que eu nem vou mais de férias com o marido, que a gente brigou demais. Falei: não, vai, aproveita, descansa. Ela voltou da praia essa semana, cheguei na minha casa, tinha um presente lá para mim, era dela. Ela falou: eu vim te agradecer porque você restaurou o meu casamento com aquela oração, com tudo que você falou para mim, e eu te peço perdão pelos esses anos, tudo que eu fui pedra no seu sapato. Então, você nunca desiste das pessoas, mesmo se ela for ali, você ora que Deus te usa para isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu chamei a Elisete aqui, porque faz parte também dos recados, a nossa escola Idem, que está acontecendo de domingo, às 9h30, não, às 9, né? E às segundas-feiras, às 20 horas. E eu vinha para cá hoje e falando assim: eu vou escolher alguém para falar sobre a escola Idem. Né? E estava sondando, né? Aí, de repente, a Elisete falou: ai, eu fui na escola. Foi tão bom. Eu falei: é você, viu? É que ele sabe que eu não gosto de vir aqui dar testemunho. Mas, olha, é uma bênção, vale a pena. Eu tive uma experiência muito linda. Hoje é só 1h30, começa às 9h e termina às 10h30, super rápido. É 1h30 que você passa assim, nem sente. Vale a pena, é uma bênção esse curso. É o discipulado 1 a 1. A gente dá uma visão em relação aos irmãos que estão lá fora, que não conhecem a Cristo. Nosso olhar passa a ser diferente daquela maneira que a gente costuma olhar. Então, nós passamos a ter mais amor por esses irmãos, mais dedicação na vida deles,
para trazer eles para o conhecimento de Cristo. Mas vale a pena, vão. É 1h30 só, muito rapidinho, ninguém vai perceber. 10h30 já tem todo mundo embora para o almoço, preparar o almoço, mulherada. Tá? É uma bênção. No Parque das Flores. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Escola Idem vai transformando a gente a cada aula. São 10 aulas. Já foram 2, né? Na verdade, agora serão 8. Todo o ano nós vamos ter 3 módulos por ano. Ela está falando do primeiro módulo, do tema discipulado 1 a 1, que ela começou a fazer. E ela está sentindo diferença já, hein? Ela foi o primeiro dia. Então, se inscrevam, ainda dá tempo de se inscrever para esse primeiro módulo do discipulado 1 a 1. E também tem o tema Nova Criatura, nos mesmos horários, domingo às 9 horas e às segundas às 20 horas. O Nova Criatura, ele é especialmente para as pessoas que não batizaram, ou que estão chegando de outra igreja e precisam conhecer a nossa visão. Então, a gente tem um curso à disposição dentro da escola. Esse semestre estamos oferecendo essas 2 aulas, esses 2 temas. Discipulado 1 a 1, para aqueles que já são da igreja e querem saber mais sobre o discipulado, e o Nova Criatura para quem está chegando. Amém? É no Parque das Flores. Se informe com o seu líder de célula, ou comigo no final do culto, ou com a Elisete, ela vai saber dizer também. Tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 4, 23 e 24. Se você não trouxe sua Bíblia, não precise se preocupar que a gente vai projetar o trecho. São só 2 versículos. Não é? E nós vamos ver o que o Senhor tem para nós. Porque é exatamente isso que está acontecendo na vida da Marta. Exatamente isso que a palavra de Deus tem que fazer dentro de nós. A palavra de Deus, ela tem que entrar e ela tem que transformar a gente. E é isso que está acontecendo nessa igreja. E eu sei que é por isso que você está vindo aqui. Porque você está sendo transformado pela palavra de Deus. E hoje ele vai transformar mais um pouquinho. João 4 diz o seguinte, versículo 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que aconteceu com a Marta, ela adorou a Deus, na dimensão que nós vamos ver hoje, de adoração. Ela adorou a Deus, ela se fechou no seu quarto, no quarto dela, e ali ela falou, eu não vou te largar, Senhor, enquanto você não me trazer a bênção. Foi um ato de adoração, foi um gesto de adoração. Assim como outros que nós vamos ver, e Deus vai trazer uma revelação muito grande para nós essa noite, a respeito da adoração. Né? Esse é o tema. Somos uma igreja de verdadeiros adoradores. Repete comigo isso. Somos uma igreja de verdadeiros adoradores. Eu vi gente que não repetiu, eu queria que todo mundo repetisse. 1, 2 e... Somos uma igreja de verdadeiros adoradores. Amém. É por isso que o céu se abre, é por isso que Deus se manifesta. E hoje nós vamos aprender que a verdadeira adoração tem a ver sim com louvor, mas tem também a ver com isso. Ó. A verdadeira adoração é crer em Deus, depender de Deus, obedecer a Deus e gerar fruto digno de arrependimento. E eu queria perguntar isso aqui para vocês. Você já se apaixonou por alguém? Sim ou não? Pode ser que você esteja apaixonado por alguém. Pode ser que você se apaixonou pela sua esposa ou pelo seu marido lá atrás, e você casou, e você continua apaixonado por ele, por ela. Não é? E se você não está apaixonado por ele, por ela, você vai voltar a ser apaixonado por ele, por ela.
pelo seu marido ou sua esposa. Mas como é que foi? Como é que é quando a gente se apaixona? Acho que a maioria aqui, né? Tirando talvez alguns menorzinhos aqui, não tenha se apaixonado ainda. Mas a paixão, ela vai provocando na gente alguns pensamentos e algumas atitudes, né? Então a gente começa a querer descobrir tudo que a outra pessoa gosta. Não é isso? Você quer saber tudo do outro. Por quê? Porque você quer agradar o outro. Você quer emocionar o outro. Você quer impactar o outro. Você quer atingir o coração dessa pessoa. Com as suas atitudes, com a sua fala, ou com um cartão, ou com uma mensagem, ou com uma poesia, ou com flores, ou com bombom, ou com... A gente quer atingir o outro. A gente quer falar pro outro, ó, eu tô aqui e eu tô apaixonado por você. Você quer dar atenção, você dá tempo, não é assim? Não foi assim? Ou está sendo assim? Né? Passa por isso aí, não passa? Pode ter mais coisa, pode ter menos coisa, mas passa por isso. E Deus? Você gosta de Deus? Sim ou não? Sim. Oh, aí sim, hein? Aí sim. A gente gosta de Deus. Talvez você nunca tenha pensado nisso, né? Será que eu gosto de Deus? A gente tem uma relação tão abstrata com Deus, porque Deus, o versículo disse que Ele é Espírito. E você já se apaixonou por Deus? Né? Você já se apaixonou por esse Deus que são três, que é trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. Você já se apaixonou por Ele? Sim. Se você não se apaixonou por Ele ainda, você vai se apaixonar por Ele. Eu tenho certeza disso. É uma certeza que eu tenho, que um dia você vai se apaixonar por Deus. E aí, você vai entender que você vai fazer tudo isso aqui, ó, por Deus. Você vai querer saber o que Ele espera de você. Você vai querer fazer dele o seu melhor amigo. Você vai querer atingir o coração de Deus. Você vai querer dedicar tempo para Ele. Você vai querer dar atenção para Ele. Adoração tem a ver com isso. A gente tem um grande desvio de compreensão. A gente tem um entendimento que não é bíblico de adoração a Deus. O versículo fala que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E era um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E ela vinha perguntando para ele, a gente deve adorar em tal lugar, né? O seu povo diz que a gente tem que ir para tal lugar, o meu povo diz que a gente tem que ir para tal lugar, que a gente tem que fazer tal coisa, tem que ter um jeito assim, um jeito assado. Essa mulher perguntava para ele, e Jesus falou para ela, não, vai chegar o dia, chegará o dia, não, já chegou, que os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. E aí a gente começa a entender o seguinte, né? Mas Deus precisa de mim, do meu tempo, da minha vida, das minhas ações e da minha adoração? Ele precisa. Adorar não é só cantar. Embora o louvor faz parte da adoração. Adorar a Deus não é só isso. E nós vamos ter a revelação para nós. Adorar não é só cantar. É reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. É reconhecer tanto com palavras, quanto com ações práticas. E como é que a gente faz isso? Adorar não é um momento no culto de domingo, que a gente vem aqui, a gente acabou de passar um momento de adoração aqui, muito, muito lindo, muito bom. Né? O louvor, ele suscita, ele instiga a nossa alma, e a gente se emociona, e é de fato a forma mais fácil da gente acessar a Deus. Mas isso, adorar a Deus, e nós somos uma igreja de verdadeiros adoradores, porque a gente está rompendo com isso. Nós não estamos só ficando no louvor. Isso tem a ver com o tema da nossa agenda. Quando o pastor fala que nós decidimos tocar o sino, com base em 1 Coríntios 13, significa que a gente não vai ficar só fazendo barulho, mas que a gente vai agir com amor. Então adorar a Deus é agir com amor. E às vezes no louvor, a gente está agindo para com Deus,
Mas e para com aquilo que acontece ao meu redor? Eu estou agindo com amor? Essa é o começo da reflexão. Essa união, adorar não é um momento do culto de domingo, mas é um estilo de vida. Uma comunhão íntima, onde você e o Senhor se tornam um. Esta união, ela silencia a minha alma e fortalece o meu espírito. A alma é aquilo que tem a ver com as nossas emoções, com o nosso pensar e com o nosso sentir e com o nosso agir. E muitas vezes, via de regra, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir está muito mais ligado com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acho que é bom para mim, com aquilo que eu entendo que eu vou fazer na minha vida, independente de qualquer coisa. Enquanto que o que diz a Bíblia é que nós devemos seguir a vontade de Deus para nós. E é um desafio, a gente que está caminhando com Deus, a gente entra num misticismo de querer descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. E desde o dia que eu me converti, isso veio sendo uma busca até o dia que eu entendi, através de várias pregações, o que é que Deus queria comigo. Que foi uma coisa muito simples. E eu até comentava com a Andressa, que está ali no PowerPoint. Eu comentava para ela assim, que quando eu converti, eu entendi o que era servir a Deus. Eu comecei a aceitar o pedido da pastora e do pastor na época, pastor Rubinho, de ajudar a passar o PowerPoint. Aí eu falei, pô, Deus quer que eu faça isso. É a vontade dele para mim. Aí eu comecei a entender o que é o servir. O que é responder o meu chamado. O que é estar em comunhão com Deus e atingir aquilo que Ele quer. Porque as pregações, muitas delas, e a nossa igreja hoje vive uma visão de alcançar almas, de buscar pessoas. E é responder ao chamado, ao ID de Jesus, que a gente começa a fazer isso. Então eu já falei isso de púlpito uma vez, não sei se é aqui, mas deixa eu já deixar claro para você. Se você ainda tem dúvida do que é que Deus quer para você, Ele quer que você responda o seu chamado. Porque se você está sentadinho aqui, independente se é a primeira vez que você veio, o Senhor tem um chamado para você ajudar Ele na missão dEle aqui. E nós vamos ver isso, nós vamos ver um pouco disso. Porque adorar a Deus além do cantar, é a gente servir Ele na missão que Ele veio fazer aqui. O nosso Senhor Jesus. Olha só, essa união vai silenciar minha alma, vai começar a colocar as minhas vontades um pouco mais de lado, e eu vou começar a fazer mais as vontades de Deus, quando eu estou buscando adorar o Senhor em espírito e em verdade. Agora, existem 4 perguntas que nós vamos responder com esse sermão, para ajudar a gente a entender o que é a adoração, na dimensão bíblica, na dimensão de Jesus, na dimensão do que Ele fazia. É interessante que a gente não vê em nenhum momento o Senhor Jesus participando de louvor, mas existia louvor desde a época de Davi, a gente sabe disso, né? Porque a dimensão de adoração dele era outra. E nós vamos entender um pouco isso. Olha só. Quando que eu adoro ao Senhor? Quando? Né? Nós já falamos lá que não é só vir no culto aqui, de domingo, e cantar. A igreja do Senhor, ela tá muito contaminada com aquilo que a mídia coloca e explora do que seja a adoração. Porque a mídia, ela explora, a mídia do meio evangélico, né, principalmente, ela explora que a adoração é só o louvor. É só aqueles seminários de adoração e louvor. É só aquele momento. Aquilo é adorar a Deus. Né? Isso é adorar a Deus. E, aliás, o nosso louvor, as pessoas que têm louvado, que têm sido usadas aqui por Deus para tocar instrumentos, usar a voz para fazer o louvor, têm sido pessoas de Deus aqui na nossa igreja. Né? Haja visto o que aconteceu hoje com a gente. Foi ou não foi? Sim ou não? Né? A gente tem visto como está evoluindo o nosso louvor e como a gente tem conseguido fazer essa conexão com Deus, que é o propósito desse louvor. E aí, a gente fica estigmatizado
E a gente fica no barulho dessa história da mídia, né? De que os grandes grupos de louvor, que a adoração é aquilo. Né? A adoração é também aquilo. Mas quando? A pergunta é, quando que eu tenho que adorar o Senhor? Quando eu adoro ao Senhor? Principalmente nas horas de adversidade. Principalmente nas horas de adversidade. E eu sei que muitos aqui estão aqui hoje enfrentando a adversidade. E eu sei que você vir aqui e você cantar ao Senhor ajuda você a passar pela sua adversidade. Mas muitas outras coisas ajudam você a passar, vão ajudar você a passar pela adversidade. E aqui, um exemplo que a gente trouxe é o de Paulo e Silas. De serem, o destaque aqui é isso. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Eram prisioneiros da mais alta periculosidade, né? Paulo e Silas. E eles, tendo recebido tais ordens, lançou no cárcere, eles prendeu os pés no tronco. Imagina a cena, açoitado, né? Chicote no lombo. Aí foram presos no tronco, né? Preso com corrente. E aí eles começaram, aí por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando, e aqui a gente começa a trazer a dimensão da adoração para outro aspecto, que é o da oração. Então eu falei que Marta, quando estava no seu quarto, se debulhando em lágrimas pelo filho, ela estava adorando ao Senhor. A oração é uma atitude de adoração. A oração é uma atitude de devoção. E cantando hinos a Deus. E outros presos ouviram. E aí a adoração começa a ter impacto, não só na sua vida, mas na vida de todos que estão ao seu redor. E de repente houve um terremoto. E os alicerces da prisão foram abalados e eles foram soltos. A adoração, nessa dimensão que a gente começou a ver, de oração e de louvor, ela tem que ser na hora, principalmente, que a gente está passando por adversidade. Principalmente. Outro exemplo, muito conhecido, aqui no Velho Testamento, Josafá, o rei Josafá contra os Moabitas e os Amonitas. 2 Crônicas. Eles iam enfrentar uma guerra. E os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles iam enfrentar o povo de Israel, o rei Josafá ia enfrentar um exército que ele não tinha, ele já estava apavorado. Tamanho era esse exército. E ele falou, o que vai ser agora de nós? E eis que Deus levanta um profeta e fala para ele, não, vocês vão louvar o Senhor, vocês vão adorar o Senhor, vocês vão colocar o coração de vocês voltado para o Senhor. E vocês vão ver o que vai acontecer naquela batalha. Era um momento de adversidade. Era um momento de batalha. Era um momento de briga ferrenha. De morte. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Tenham fé. Adorar tem a ver com fé. Tem a ver com crer. Tem a ver com acreditar em Deus. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem, pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. E os amonitas e os moabitas atacaram-os dos montes de Seir, para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. A adoração tem um poder que a gente não tem ideia. Vocês entenderam o que aconteceu lá? O exército inimigo vinha estavam se preparando para vir pegá-los, pegar o povo de Judá, do rei Josafá. Os caras se mataram entre eles. Tamanho é o poder da adoração contra aquilo que está contra você.
Se você adorar, e se você começar a ter uma postura de adoração, e não de murmuração e de reclamação dos teus problemas e dos teus desafios, das tuas dificuldades, se você mudar a postura do seu coração em relação a isso, e começar a louvar o Senhor pelo que Ele é. Você viu qual foi a orientação? A orientação foi louvar o Senhor pelo esplendor de sua santidade, porque a gente não louva o Senhor por tudo que Ele faz, porque pode ser que não chegou a hora dele fazer. Mas a gente louva o Senhor pelo esplendor da sua santidade, pelo que Ele é. E foi isso que Josafá deu a ordem que o profeta tinha pedido para ele, dar para o exército dele. Então, o desafio, a adversidade, o problema, ele vem em todas as dimensões na nossa vida, na minha vida, na sua vida, eu sei que vem. Sua vida não é muito diferente da minha. Não é muito diferente da vida dos pastores. Não é. Os problemas só mudam um pouco de departamento. Mas o problema está ali. Agora, como é que está a postura do coração? Você tem louvado, você tem procurado adorar o Senhor, ou a adoração para você é só o momento de cantar aqui, e aí vai embora, e aquela frase, né, fatídica do pastor Temístocles, quando você entra no carro, você já põe Deus para correr, né, porque no primeiro diálogo com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã, você já pôs o Espírito Santo para correr, né? Adorar o Senhor é ter o coração voltado, em espírito. O Espírito anda com a gente 24 horas, se a gente quiser, o Espírito Santo. Ele não fica aqui, ele não está aqui, ele não está só no dia da célula, ele não está só no dia da reunião Atos. O Espírito não está lá só com você quando você está no seu TSD, no seu quarto, fazendo a sua oração. O Espírito caminha com você, comigo, aonde quer que eu for, desde que o meu coração esteja atento, esteja voltado para Ele, em adoração. E em verdade, nós vamos entender a verdade. E aí, eles se massacraram, se destruíram uns aos outros, e os homens de Judá foram para o lugar onde se havia visto o deserto, e olharam para o imenso exército, e só viram os cadáveres. O exército que estava vindo para batalhar com eles, se matou. E aí eles foram lá e retiraram os despojos, os restos, as sobras dos pertences daquele exército. Então, tem muita coisa acontecendo na sua vida que Deus dá uma expectativa grande para que você se apaixone por Ele, comece a adorar Ele, comece a querer atender o desejo do coração de Deus. E o primeiro desejo do coração de Deus é que o seu coração seja voltado à adoração para Ele. Não por Ele, mas por mim, né? Mas por você. Por você. Deus quer que eu o adore por mim. Ele quer que você o adore por você. Nós vamos entender isso. A adversidade, o problema, a ansiedade, ela traz o quê? Ela traz ansiedade. Ela é o resultado. A gente fica ansioso, a gente quer resolver agora, eu vou abrir a minha empresa, eu estou fazendo uma sociedade, eu tenho que abrir amanhã. Não consigo, né? É ou não é assim? Sim ou não? Nossos problemas nos trazem ansiedade. E aí em Filipenses 4:6 está escrito assim, ó. Queria que vocês lessem comigo, é isso que está em branco aqui, ó. Vamos ler junto, 1, 2 e... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Isso aqui é a adoração. É o que eu tenho que fazer com os meus problemas e com a minha ansiedade. Eu tenho que, pela oração e súplica, estou imaginando a Marta como uma mãe se debulhando na presença de Deus, né? Diante de um problema real, não é nada irreal, é um problema concreto da vida dela, da família dela, e ela com oração e súplica, e com ação de graça. Ação de graça é você já agradecer, é o coração agradecido, e não murmurando, porque a ansiedade, se a gente bobear, né, e o problema em si, nos leva a reclamar. Sim ou não? Sim ou não? Sim, a gente reclama. A gente reclama até do tempo. Ah, porque está chovendo. Aí para de chover. Ah, porque está muito calor. Ah, não, agora está chovendo. Ah, porque está muito calor. É natural nosso, não é uma culpa sua. Isso está dentro de você, está dentro de mim.
A gente tem essa inclinação para reclamar, para murmurar, para reclamar das coisas. Né? E o louvor, e a adoração quebra isso. Põe uma música, vai melhorar. Se você ainda não tem condição de fazer como a Marta fez, pega e vai orar. Vai orar pelo seu problema. Vai orar. Rodrigo, mas são muitos problemas. Faz uma lista. Compra a nossa agenda, faz a sua lista. Tem aqui, ó, para todo mês, não estou brincando, todo mês está aqui, ó. Todo começo de mês. Tá assim, ó, planejamento do mês. Meus alvos de oração para esse mês. É a primeira linha da agenda aqui para o mês. Põe aqui, ó. Eu tenho convicção de que se você começar a fazer isso, os seus problemas vão acabar. Ou no mínimo, o seu humor e a sua reclamação vai mudar. Quem não deseja isso? É a adoração. Isso é adorar a Deus. Se você tem condição então de pôr o louvor e sair cantando, pulando, que nem a gente fez aqui, aí melhor ainda, né? Aí melhor ainda. Aí não há ansiedade que segura. Não há problema. Então, quando que eu devo adorar o Senhor? Em todo momento. Mas, principalmente, na adversidade. Presta atenção, principalmente na adversidade. A ansiedade é o oposto da fé. Ela vai minar a nossa fé. Porque você fica ansioso, você acha que é você que vai resolver aquilo. Você fica preocupado. A palavra preocupação é isso. Estou preocupado com alguma coisa que vai acontecer lá na frente ainda. E aí você não vive nem o presente e você não dá o crédito da sua fé para Deus. Como assim, Senhor? Aliás, tem um monte de versículo na Bíblia que fala sobre isso. Você fala, Senhor, eu vou resolver esse problema, então sai da jogada. Você está tirando Deus, você está falando assim, Deus, eu vou me ocupar com isso aqui hoje, então o Senhor não precisa se ocupar com isso hoje. Eu estou preocupado com isso. A ansiedade, ela mina a nossa fé e a gente não percebe. É sutil como isso acontece, porque é a nossa prática. Mas em nome de Jesus, eu sei que você e eu, hoje, essa noite, o Senhor está te revelando isso. E isso vai mudar dentro de você. É para o seu dia a dia. A gente falava aqui no começo, a irmã falou, nossa, a palavra é isso, né? A Bíblia tem que vir, tem que entrar em nós, quando a gente ouve o sermão, e aquilo tem que fazer alguma coisa durante a semana, algum efeito tem que ter em mim durante a semana. Aí eu falei assim, eu sei que eu não falei para elas, né, mas eu vou falar agora. Eu falei, eu sei que eu falo muito. Eu falo muito. Mas a intenção é ficar nos 40 minutos. Por isso toda hora eu estou olhando no relógio. Porque se nesses 40 minutos, uma coisinha você guardar no teu coração, e aquilo, a partir da hora que você sair daqui, até o dia que você for na célula, ou até o dia que você voltar aqui, essa coisinha, fazer você dar um passinho, e falar, não, eu vou orar por esse problema. E aí você vai ver a diferença. A palavra de Deus é para isso, ela é para nos transformar. Mas se não fica só, a gente fica só ouvindo. Tá? A gente fica enchendo a barriga de sermão. E aí, chega uma hora que a barriga, puf, tá? Tem que fazer plástica, não é? Tomara que não. Porque o Senhor está revelando e as coisas estão acontecendo no nosso meio. A fé é adoração. Quando você está tendo fé e tirando a ansiedade do caminho e praticando a fé, você está orando, você está adorando a Deus, está falando, Senhor, agora é com o Senhor. Segunda pergunta, por que adorar a Deus? Para depender de Deus. Por que depender de Deus? Por que adorar Ele? Deus tem problema de autoestima? Sim ou não? Não. Deus precisa que a gente fique aqui cantando para Ele 24 horas? Não. Aliás, a Bíblia fala que existem anjos que ficam cantando para Ele 24 horas, incessavelmente. Ele não precisa da nossa adoração. Mas olha só, quando o homem caiu e o pecado entrou na vida de Adão, ele se tornou independente, arrogante, autossuficiente, se achando forte, sábio, merecedor de honra. Ele se tornou seu próprio Deus. E você sabe que homem que é esse que ele está se referindo aqui? Levanta o dedo assim, ó.
Agora você põe assim na sua cabeça. É você e sou eu, viu? É esse homem que a gente nasce assim. Isso aqui, só o Espírito Santo para te mostrar na sua vida isso. E em que áreas isso acontece com você. Mas isso acontece. Aconteceu, acontece, você é assim e eu sou assim. E nós somos assim todos os dias de nossa vida. Por isso que a gente precisa adorar, porque vai mostrar a nossa dependência de Deus. E aí, quando isso aconteceu, quando houve a queda e Adão foi enganado e ludibriado pela serpente, o veneno da serpente nos contaminou. Que veneno? É o veneno que faz a gente querer ser semelhante a Deus. É por isso que a gente, quando chega no Evangelho, e até mesmo depois, um período depois, a gente fica ainda... Eu passei por uma fase uma vez, uma época, eu falava assim, nossa, parece que eu estou perdendo a minha vontade. Parece que eu estou fazendo tudo aquilo que eu não quero fazer. Né? Meio que perdendo o controle da vida e das coisas. E é justamente isso que precisa acontecer com a gente. Ora isso vai acontecer com mais intensidade, ora com menos. Mas o veneno corre no meu sangue, corre no seu sangue, o veneno da serpente, da gente querer ser igual a Deus, da gente querer decidir tudo por nós, da gente querer julgar tudo. Por isso que nós somos muito críticos, julgativos. E aí isso vira um pacote. Agora, por que adorar a Deus? Porque esse veneno, né, o antídoto para esse veneno é a adoração. Nessa dimensão de você colocar o seu coração pendendo para Deus. Porque quando a gente começa a reclamar de uma coisa, a gente nem percebe que a gente está reclamando. Mas a gente está. E isso é a influência do veneno que está dentro de você e está dentro de mim. E só a adoração. Né? Quando nós dizemos, teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, é a força, é a honra, e que só o Senhor é Deus. Quando você declara isso, você está declarando que você não tem esses atributos de reino, de glória, de poder, de força e de honra. Você está declarando que você não tem e que você precisa que isso venha dele. Quando você vai orar e vai declarar essas coisas para Deus, quando você vai, através da sua atitude de liberar um perdão, você está dizendo, Senhor, eu não vou julgar o outro e não perdoar ele, eu vou perdoar. É uma atitude de perdão, é uma atitude de que quem é o Senhor e é o Rei é Deus. Quando você faz isso, você está declarando que você não tem isso. Se você não faz isso, você está querendo dizer, se você não declara isso ao Senhor, você está dizendo que você é tudo isso. E aí, o risco da gente, né, de você e de eu, se dar mal com essa circunstância, com essa atitude, é muito grande. Tá? A adoração é para me transformar e não transformar a Deus. Deus faz tudo em prol de nós, inclusive a adoração que Ele pede para nós é em prol de nós e não dele. Vocês estão entendendo? A terceira pergunta, como adorar a Deus? Obedecendo. Na realidade, nós temos pouquíssimos entendimentos do que realmente é adorar. Tá? Conforme João, aí, verdadeiros adoradores em espírito, todo tempo e em verdade, que é a palavra, é obedecer a palavra. Adorar a Deus em verdade é obedecer a verdade, é obedecer a palavra de Deus. Jesus é a verdade, Ele trouxe a verdade. Não dá para andar com Deus se não for na verdade. E a verdade é a Bíblia, é obedecendo a Bíblia, obedecendo os mandamentos, praticando a palavra. Não é a prática versus o discurso. Não? É tendo um bom caráter em todas as áreas a qual o nosso caráter é colocado à prova. O nosso caráter não é expresso aqui quando a gente está louvando. O meu caráter não é expresso aqui quando eu estou pregando. O meu caráter é expresso dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com os meus colegas de trabalho. O meu caráter é expresso e Deus olha ele, principalmente quando eu estou... A pastora Denise que fala, o caráter, você quer saber qual é o teu caráter? É quando você está num quarto escuro. Tudo que você pensar que você fizer ali
é que vai expressar o teu caráter. O caráter é aquilo que a gente faz com as pessoas que estão ao nosso redor, é o nosso testemunho enquanto cristãos, enquanto crentes. Esse é o caráter. Você, tendo o coração pendioso para um bom caráter, conforme a palavra, conforme a orientação, você está adorando a Deus. Isso é adorar a Deus, em espírito e em verdade. Em verdade, orando. Não é como adorar a Deus? Orando, reconhecendo que eu preciso do Senhor. Orar é dependência de Deus. É depender dEle para tudo. Para tudo, Rodrigo. Para tudo. Se você buscar esse objetivo de depender de Deus para tudo, Ele vai te ajudar em tudo. Em tudo, em tudo. O cristão que insiste em não orar, ele está dizendo que não precisa de Deus. A gente vem implantando a cultura do TSD na Missão Atos. Tempo a sós com Deus, ou tempo sozinho com Deus. É uma cultura, a gente está virando esse jogo. Graças a Deus. E eu sei que aqui tem pessoas que estão fazendo, e se você não está, nunca é tarde para começar o seu tempo a sós com Deus. 5, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Dedicar o seu tempo para Deus, depender de Deus, colocar o seu dia nas mãos de Deus, faz uma diferença enorme. Enorme. Porque você está ali numa atitude de adoração. Você está falando, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não quero mais depender de mim, porque com as minhas mãos e da forma como eu penso e tenho feito, não está dando muito certo. E se está dando certo, amém, continua pedindo que o Senhor vai continuar te abençoando. E é uma atitude de adoração. Vocês estão vendo como o conceito que a gente tem de adoração não é o conceito bíblico. E esse conceito a gente abarca ele, a gente traz ele da mídia, e a gente acha que adorar é isso, é vir aqui e cantar, ou ir num show, né? Ou ir num show. Eu não tenho nada contra quem vai em show gospel, mas eu nunca tive vontade. Nunca fui, não tenho vontade. Você tem quem goste de ir lá, e acho que os jovens gostam mais disso, né? Ou quem trabalha com louvor gosta de ir para ver, para aprender, mas nunca eu tive vontade de ir. Né? E também não tinha essa dimensão de adoração. Né? Foi revelado para mim também. E aí, como adorar ao Senhor? Obedecer ao ID. Obedecer ao ID. Obedecer ao mandamento de Jesus. Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu os tenho ensinado. Tudo que eu os ensinei, ele falou para os discípulos. Obedecer ao ID. Então, quando você se dispõe a ser um líder de célula, um líder em treinamento, dentro da visão da nossa igreja, você está adorando ao Senhor. Tem adorador aqui ou não tem? Amém. Está cheio de adorador aqui que eu sei. Não adianta ficar aqui sendo um discipulador. A gente está tendo um curso lá para discipular. Né? Se envolve. Isso é adorar a Deus. É você dedicar o seu tempo. Não adianta ficar aqui, né, só com palavra, e depois a gente não consegue amar o próximo. A gente não gera filho para Deus. Quando eu canto é bom, mas quando eu gero um adorador é melhor ainda. E aqui um ponto importante, a ênfase da vida de Jesus era a intimidade com Deus, a intimidade com o Pai dele. Você lê os 4 evangelhos, você vai ver várias vezes ele saindo para orar à noite, ficando até amanhecer. A Bíblia, embora não precise essa hora, em alguns versículos a gente até consegue identificar o horário, mas era sempre assim, 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, e ele ficava até o amanhecer, porque ele tinha intimidade. A vida dele foi baseada nisso, certo? Mas a atitude dele, o ministério de Jesus, o fazer dele, né? Os atos dele, era para atingir a vontade do coração. Existe um livro que chama O Centro do Coração de Deus. Um livrinho bem pequenininho. Quem já leu esse livro? Levanta a mão bem alto. Aí. O Centro do Coração de Deus. Ele vai falar justamente isso. Que a vontade de Deus é buscar e salvar o perdido. Porque foi por isso que ele enviou Jesus aqui. E Jesus veio fazer aqui atender a essa vontade. Então, quando eu estou atendendo e obedecendo ao ID, quando eu estou obedecendo ao ID, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou fazendo a vontade do coração de Deus. Eu estou me apaixonando por Ele. E eu quero fazer tudo
que está no coração dele. Eu quero atingir o coração de Deus. Você quer atingir o coração de Deus? Amém? Você quer atingir o coração de Deus? Atende o ID, atende o seu chamado. Imagina se você atingir o coração de Deus, o que Ele não vai fazer no seu coração, na sua vida. E eu sei que Ele já fez muita coisa. É incoerente uma intimidade com o Pai que não consegue perceber o coração do Pai. Adoração, né? Intimidade com Deus, mas sem fecundidade, sem gerar filhos, é apenas emoção. Se há intimidade com Deus, e se há essa união com o coração de Deus, o fruto vem. A irmã testemunhou aqui, a Marta, tem uma vizinha minha que faz 6 anos que eu oro por ela, tal. Numa atitude de oração pela vizinha, começou a mexer os céus. E a vizinha foi lá, veio pedir perdão para ela, pelas atitudes dela. Né? Embora, pode até ser que as festas tenham sido um pouco exaltadas, mas não o tanto, o suficiente para que a mulher chamasse a polícia. Né? Quem já viveu isso, vivenciou, sabe como é que é isso. É rincha mesmo de vizinho que quer acabar com a vida do outro. Mas olha como é que Deus age. Né? E ela começou a gerar. Foi lançado um fruto lá, Marta. Uma semente está lançada lá. Pode ser que dê fruto essa vizinha. Pode ser que ela venha frutificar. Que ela venha conhecer a Cristo. Né? E por fim, qual o resultado de quem adora a Deus? Gera frutos. Gera frutos. Então, nós somos uma igreja de verdadeiros adoradores. E a gente tem visto os nossos cultos de celebração, e a gente tem visto as nossas células. Né? Embora não pareça, líderes de célula aqui, eu queria dizer para vocês, embora não pareça a sua percepção da sua célula, que ela não está avançando, ela está avançando. Porque eu sei que você está solidificando o teu tempo com Deus. E é isso que vai trazer resposta e resultado para a tua célula. E vocês têm percebido como o nosso culto tem sempre, no mínimo, o culto de domingo tem no mínimo 3 pessoas novas. No mínimo. Né? O que significa isso? Que o Senhor tem acrescentado pessoas, tem confiado pessoas ao nosso coração, tem confiado pessoas ao nosso cuidado. E é isso que o Senhor vai fazer com você. Aliás, é isso que o Senhor está fazendo com muitos de vocês, que eu sei. Porque a adoração, qual que é o resultado? Ela quebra essa resistência do eu e do pecado. Sabe, esse veneno que corre na minha veia, na sua veia, esse veneno que corre e que faz você muitas vezes dizer ou fazer coisas que você fala assim depois: nossa, não sei por que eu falei aquilo, não sei por que eu fiz isso. Esse é o veneno. Só tem um jeito de expurgar esse veneno. Um antídoto é a adoração. Nessa dimensão que a gente está vendo, que você está tendo a graça do Senhor de receber a revelação. Essa dimensão de adoração que não é só aqui dentro, não é só na célula, é o seu coração voltado para Deus, é o seu coração voltado para não reclamar dos seus problemas e da sua vida, é o seu coração voltado para a visão da sua igreja, é o seu coração voltado para você deixar Deus moldar o seu caráter, e você parar de mentir, mentirinha, mas é só uma mentirinha. É o coração voltado para adorar o Senhor nas atitudes como empresário. Eu sempre falo disso, porque eu sei que isso é difícil para o empresário, parar de sonegar imposto. Para você que é empresário, parar de manipular para fazer uma venda. Honra o Senhor com a verdade. Você está adorando a Ele, Ele vai te honrar. É para você gerar frutos dignos de arrependimento. É o arrependimento que faz parte do verdadeiro adorador. Não é vergonhoso. Aliás, vai gerar unção. Vai gerar unção na sua oração. Vai gerar unção nas suas palavras. Vai gerar unção no seu diálogo. E aí quando você estiver conversando com alguém, a pessoa vai
Vai falar, nossa, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Vai gerar fatos como esse, do teu vizinho chegar, bater na tua porta e falar, você me ouve? E você fala, yes, é agora que eu vou orar por ele. E o Senhor vai transformar a vida dele. São muitos testemunhos acontecendo aqui, ó, nesses condomínios. Tem mais 2 testemunhos para a gente trazer para cá, de dentro de condomínio, de irmão nosso, da nossa igreja. A gente está esperando a coisa amadurecer um pouco mais, para a gente até trazer a pessoa aqui, mas de uma transformação, que vocês, um arrependimento, né? Por causa disso, a pessoa adora a Deus com a vida dela, tem um testemunho. Um amigo chegou e falou, preciso te contar um problema. E vomitou pro cara os problemas. E a pessoa orou com ele, muito parecido igual a Marta. Aqui, ó, semana retrasada, dentro desses condomínios fechados aqui, ó. Pessoas que moram nesses condomínios, muitas aprisionadas, vão lá buscando uma segurança, vão lá buscando uma garantia de segurança e de alegria e de felicidade, que sim tem, proporciona, não estou falando que não, mas que não é ali, não está nas paredes do condomínio, não está na garantia da iluminação na frente da sua casa, da minha casa ou na casa deles. A garantia da segurança é o Senhor Jesus, é essa pessoa conhecer a Cristo. E quando você adora, o resultado do verdadeiro adorador, o resultado de uma igreja de verdadeiros adoradores, é isso aqui, ó. Você coopera para o avivamento da igreja. E aí, é o que a gente está vendo, ó. Confessando abertamente os pecados. Pode ser que você ainda não tenha passado por um verdadeiro e um digno arrependimento. Pode ser que essa seja a sua noite, de você se arrepender. Porque você sabe, a partir de hoje, o que é ser um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. E pode ser que o Espírito Santo te mostrou na sua vida e na sua conduta coisas que são contrárias a isso. E agora é hora de você se arrepender, de você se tornar um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, esses são os resultados na vida dele. Confessa seus pecados, ele humilha e reconhece as suas culpas, revela os seus pecados mais secretos, ele expõe as suas vergonhas, renunciando os traumas, perdoa e libera ofensas e ofensores, reconcilia relacionamentos, posiciona-se moralmente e principalmente tem sede por almas. Vamos ficar de pé, a gente está terminando. Eu queria fazer o nosso apelo. Eu queria que você agora se colocasse e fechasse os seus olhos aí mesmo onde você está. Não precisa vir agora aqui não. Ainda não, você não vai vir aqui ainda não. Você vai cantar essa música. E o Senhor vai começar a mostrar que de fato tem dentro de você um verdadeiro adorador. E você vai sair daqui hoje. Aliás, você já está aqui hoje. Aliás, você entrou aqui hoje como um verdadeiro adorador. Porque o seu coração, ele está pendendo para as coisas do Senhor. E Ele tem restaurado a sua vida, pouquinho por pouquinho. Eu sei que Ele tem colocado situações e circunstâncias para você se transformar nesse verdadeiro adorador que tem sede de almas, que tem sede de vidas. Em verdade, deixa eu de palavra, te adoramos em espírito. Reconhece. Em verdade, Reconhece o Senhor como o seu Senhor. te adoramos, te adoramos. Diz a Ele: Rei dos reis e Senhor, peça perdão a Ele. te entregamos nosso viver.
Entrega a sua vida, entrega. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declara. Te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Restaura, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O veneno da serpente está sendo expurgado do seu corpo. A doença, a miséria, a sua vontade está sendo colocada nas mãos de Deus agora. Você está sendo curado agora, meu irmão, minha irmã. Você está sendo curado. Você vai parar de reclamar da sua vida e dos seus problemas. E você vai responder ao seu chamado, vai procurar o seu pastor, a sua pastora, vai procurar o seu líder de célula, a sua líder de célula, e vai se colocar à disposição do Senhor. Mais uma vez, para finalizar, e se diante disso você quiser uma oração, vem aqui. Pode vir aqui quem quiser. Fica à vontade. O Espírito Santo está aqui. Verdade, te adoramos, te adoramos. Declara isso, ó. Levanta suas mãos. Isso. Adora. Louva a Ele. Entrega. Entrega cada dia da sua semana. Rei dos Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pelo que Ele é, pelo esplendor da santidade dEle e pelo milagre que Ele está fazendo na sua vida. Agora você vai repetir comigo assim, ó. Essa semana eu vou mudar a minha atitude. Eu vou ter uma atitude de adoração. Amém? Fala pro seu vizinho aí. Você vai ter uma atitude de adoração. Aí você pode completar e falar assim: chega de reclamação.